Olá, boa noite a todos. Meu nome é Alessandra, eu sou médica, estou no segundo ano de residência de Medicina de Família e Comunidade, aqui em Votuporanga, no interior de São Paulo, e nós vamos conversar no dia de hoje sobre a insuficiência venosa crônica. Então, o que é a insuficiência venosa crônica? A insuficiência venosa crônica é um conjunto de sintomas e sinais produzidos pela hipertensão venosa, a qual é causada por alterações tanto estruturais ou funcionais das veias, e geralmente está associada aos membros inferiores. Pode ocorrer devido à obstrução do retorno venoso, do refluxo de sangue venoso ou mesmo pela combinação de ambos. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Alessandra, eu sou médica residente, estou no segundo ano de residência de Medicina de Família e Comunidade, aqui de Votuporanga, no interior de São Paulo, e nós vamos conversar nessa noite de hoje sobre um tema muito prevalente na nossa prática clínica diária, que é sobre a insuficiência venosa crônica. Então, o que é a insuficiência venosa crônica? A insuficiência venosa crônica é um conjunto de sintomas e sinais produzidos pela hipertensão venosa, a qual é causada pelas alterações estruturais ou funcionais das veias. Geralmente está associada aos membros inferiores. Pode ocorrer devido à obstrução do retorno venoso, do refluxo do sangue venoso ou mesmo pela combinação de ambos. Nessa figura 1, eu coloquei algumas imagens de algumas das alterações que pode ocorrer devido a essa insuficiência, como, por exemplo, nessa imagem 1, que são as veias reticulares. Nessa do meio aqui, nessa imagem do meio, é uma perna onde a gente já apresenta varizes de grosso calibre, e nessa imagem 3 aqui, a gente tem a presença do que a gente chama de dermatite ocre, quando a pele começa a ficar de cor mais escurecida, castanhada. Qual é a prevalência da insuficiência venosa? Então, ela é mais frequente, comum nas mulheres, de 25% a 33% dos casos, de acordo com a referência que eu utilizei para fazer a aula. Também pode acometer homens, de 10% a 20% dos casos. Pode evoluir para úlceras venosas em até 3% dos casos. E lembrando que ela é mais comum a partir que vai aumentando a idade da pessoa. Quais são as causas, né? Então, pode ocorrer por um defeito das válvulas, impedindo, assim, o retorno efetivo do sangue venoso para o coração. E, consequentemente, ocorre a retenção de sangue nas veias, provocando um aumento da pressão sobre as paredes do vaso, e, assim, a sua dilatação e tortuosidade. Nesse esquema aqui, é uma representação das válvulas venosas dos membros inferiores, funcionando durante a contração ou relaxamento do músculo da panturrilha. Então, no esquema A, a gente tem as válvulas venosas competentes, que evita o refluxo venoso. Só lembrando que essas estruturas aqui, chamadas válvulas, elas estão dispostas em toda a parede do vaso, facilitando, assim, a subida do sangue, né, que as veias, elas levam sangue de baixo da periferia até lá em cima, onde vai entrar na cavidade atrial direita no coração. Então, as válvulas precisam ser competentes para evitar o refluxo venoso. Quando essas válvulas, elas são incompetentes ou elas estão deficientes, como nessa imagem aqui, ó, no item B, ela permite o refluxo de sangue. E aí começa a haver a êxtase de sangue dentro do vaso, onde vai gerar tortuosidades e o que a gente conhece como varizes. Então, como que é a classificação segundo a etiologia? Então, as varizes, elas são veias dilatadas, tortuosas e superficiais que acometem predominantemente os membros inferiores. Podem ser classificadas como primárias ou essenciais ou secundárias. As primárias ou essenciais, elas correspondem na maior parte do caso, são 95% dos casos. Existe uma predisposição genética familiar e é determinada pela degeneração da parede venosa, pela dilatação da parede das veias e por uma incompetência valvular. As secundárias, ela corresponde apenas a 5% dos casos. Estão associadas a algumas condições, como, por exemplo,
como o próprio nome diz, né, sempre alguma patologia, como a trombose venosa, uma compressão venosa proximal, a presença de fístulas arteriovenosas, que podem ser congênitas ou as adquiridas, e também devido a malformações venosas congênitas. Bem, só repassando um pouquinho sobre a anatomia do sistema venoso, o nosso sistema venoso ele é constituído pelo sistema venoso profundo, superficial e pelas veias perfurantes ou comunicantes. Nessa imagem aqui da figura 3, eu coloquei uma visão geral do sistema venoso, representando a parte da perna, né, anterior e a face posterior. E aqui estão alguns vasos importantes, tá? Nessa figura, ficou mais demonstrado quais são as veias que pertencem ao sistema venoso profundo e superficial. Então, só lembrando que o sistema venoso superficial, ele começa aqui nos pés, através das veias digitais, que forma o arco venoso dorsal. Desse arco venoso dorsal, sai duas veias muito importantes e conhecidas, que é a veia safena parva ou menor, tá? Seria essa aqui, que passa aqui na perna. Ela nasce aqui, então, dos arcos venoso dorsal e percorre toda a nossa perna. E ela desemboca aqui na nossa, atrás do joelho, numa estrutura chamada fossa poplítea, onde vai desembocar na veia poplítea. E a veia safena magna, ela deixa, então, de ser, ela passa de ser veia superficial para veia profunda, num chamado segmento perfurante. E a outra é a veia safena maior, ou magna. Essa veia, ela sai também desde aqui do arco dorsal e vai até lá em cima desaguar, desembocar na artéria femoral. E também nesse segmento perfurante, ela deixa de ser superficial e passa a ser profunda. E o outro sistema, que é o profundo, então começa aqui também na região dos pés, através do arco venoso, das veias digitais, forma o arco venoso plantar. O arco venoso plantar vai dar 3 veias, vai sair 3 veias, as tibiais anterior e posterior e a veia fibular. Lembrando que a fibular, ela se junta, ela desemboca na posterior, na tibular, na tibial posterior, e junto à tibial posterior mais a anterior, vai desembocar também na fossa poplítea, e vai formar a veia poplítea. A poplítea vai formar a veia femoral, vai percorrer toda aqui a nossa perna, a região da coxa. Após a região aqui do ligamento inguinal, ela recebe o nome de veia ilíaca externa. A veia ilíaca externa forma a veia ilíaca comum e a comum forma a veia cava inferior, que vai desembocar lá toda a nossa drenagem venosa lá no átrio do coração, né, no átrio direito. Só relembrando um pouco da anatomia. E lembrando aqui também que nessa imagem aqui mais inferior, a gente tem sempre as veias perfurantes, elas conectam o sistema venoso superficial com o sistema venoso profundo. Então, como que a gente pode classificar a insuficiência venosa crônica? A classificação mais utilizada e conhecida é através do CEAP. Tá? Essa classificação ela surgiu da necessidade de agrupar as pessoas com critérios semelhantes de doença. O CEAP ele está baseado nos sinais clínicos, nos aspectos etiológicos, na anatomia e na fisiopatologia. O que a gente mais utiliza no nosso dia a dia são os sinais clínicos. Então, ele está classificados de acordo com as classes, que vai de 0 a 6, sendo que o 4 ele ainda apresenta uma subdivisão, A e B. Então, a classe 0, a gente não tem sinais visíveis de alterações ou palpáveis de doença venosa. Na classe 1, a gente já tem a presença das telangiectasias, na classe 2, a presença de veias varicosas, na classe 3, o edema, tá, em região maleolar, 4, o A, a pigmentação, né? Então a gente já tem a pele mais escurecida, e
no 4B, a gente tem a lipodermatosclerose, que é a inflamação e fibrose, ou seja, o tecido da derme e a subcutâneo, ele já se transformou num tecido fibrótico. Depois nós temos no 5, a classe 5 seria uma úlcera curada, e na classe 6 seria quando a gente tem uma úlcera ativa. Nessa figura 5, eu coloquei a classificação baseada na categoria clínica, né, da insuficiência. Então, o C1, a presença de telangiectasias, o C2 seriam das veias varicosas, o C3, o edema maleolar, o C4, a presença já da pigmentação da pele, o C5, quando a gente tem uma úlcera curada, e o C6, quando a gente tem uma úlcera ativa. Então, quais são os sinais etiológicos, né? Então, ele pode ser classificado como primária, secundária ou idiopática. A primária, quando é indeterminada, a secundária pode ser secundária a algum outro fator, como um pós-trombose, pós-trauma e pós-quadro infeccioso. E a idiopática sem identificação. Pode ser também devido aos aspectos anatômicos, né? De acordo com quais são as veias ou o sistema que está acometido. Se são as veias superficiais, aí tá os locais onde as veias safena, parva, o sistema venoso profundo, então nós temos aí a femoral, a poplítea, a tibial anterior, posterior e as outras, as ilíacas, e o sistema das perfurantes ou comunicantes, que estão presentes tanto nas coxas como na perna. E os aspectos fisiopatológicos são de acordo, pode ser por refluxo, né, do sangue venoso, pode ser por uma obstrução desse sangue, pode ser por uma combinação tanto da obstrução como do refluxo, ou por nenhuma causa identificada. Como que a gente faz o diagnóstico, então, da insuficiência venosa crônica? O diagnóstico, ele é basicamente clínico, tá? A gente só vai fazer o estudo de imagens para a gente, quando tiver dúvida se realmente é o sistema superficial, o venoso superficial ou profundo que está acometido. Na anamnese, o que a gente vai buscar? A gente vai buscar a queixa e a duração dos sintomas, a história pregressa da doença atual, a caracterização de doenças prévias anteriores, como de uma trombose venosa profunda, de traumas prévios nos membros inferiores, de presença de doenças varicosas, e outros fatores de risco, como gravidez, o uso de medicamentos, principalmente os hormonais. Aqui é uma controvérsia na literatura, nem todos falam que isso é critério, né, de fator de risco. A história familiar, o hábito de vida desse paciente, se ele é etilista, tabagista, se ele é sedentário, faz alguma atividade física, e a história da ocupação. A gente sabe que pacientes que ficam muito tempo sentados ou que ficam muito tempo parte do dia, né, em pé, eles também têm esse fator de risco para aparecimento de doença venosa. E quais são os sinais e sintomas que esse paciente vai vir no nosso consultório e vai nos dizer, né, reclamar? Ele vai reclamar de sintomas como dores nas pernas, sensação de peso ou cansaço, de cãibras, prurido, queimação, formigamento. E quais são os sinais que a gente vai buscar? Pode ter edema, presença de vasos, eczemas, úlceras, as alterações, né, de pigmentação da pele e também a dermatolipoesclerose. No exame físico, a gente vai buscar, então, pelas alterações na cor da pele, pela hiperpigmentação na perna, a dermatite ocre, a lipodermatosclerose, presença de edema depressível, presença de veias varicosas, eczema de êxtase próximo à maléolo medial, presença de nervos, vamos fazer a palpação da panturrilha para descartar PVP, vamos fazer a palpação dos pulsos periféricos para ver se não pode ser uma doença arterial e buscar por presença de varizes em localizações atípicas. Então, como exame complementar, a gente tem a pletismografia venosa, a febrografia e a ultrassom com Doppler venoso.
A pletismografia venosa, ela é um método não invasivo, tá? Ela foi inicialmente desenvolvida para estudar a doença arterial e depois foi adaptado para estudar o território venoso. E ela ajuda a estimar o comprometimento do sistema do sistema venoso superficial ou do sistema nervoso profundo, ou até mesmo das comunicantes. É um método que não está muito disponível e, portanto, não é muito utilizado. A flebografia, ela também não é um método que está acessível, né? Está pouco disponível. Ela é um método invasivo e só é indicado quando um método não invasivo, como por exemplo o ultrassom, não é decisivo e esclarecedor do diagnóstico. Sem sombra de dúvida, o que a gente mais tem disponível para a gente pedir é a ultrassom com Doppler venoso, né? E é indicado para avaliação do refluxo, envolvendo o território da veia safena magno-parva, a localização de perfurantes incompetentes, a investigação de uma trombose venosa profunda prévia, da insuficiência valvular e refluxo no sistema venoso profundo. Então, quais são as vantagens do Doppler? É que ele é um método rápido e seguro, não invasivo, é o que está mais disponível, é acessível, tem alta sensibilidade e também pode ser utilizado no intraoperatório. E uma das desvantagens é que ele é muito operador dependente. Quais são os diagnósticos diferenciais que nós temos que pensar diante de um paciente com uma insuficiência venosa no nosso consultório? Então, a gente tem que descartar uma trombose venosa profunda, pensar no linfedema, na lipodistrofia, numa insuficiência cardíaca, síndrome nefrótica, as neuropatias periféricas, as radiculopatias, as tendinites e também as dermatite de estase. Quais são as complicações que o paciente com insuficiência venosa pode apresentar? Ele pode apresentar úlcera venosa, as alterações na coloração do membro, né, como a dermatite ocre, uma tromboflebite, que seria uma infecção, inflamação dos vasos venosos, a trombose venosa profunda, um tromboembolismo pulmonar, sangramentos, linfedema secundário e a presença de dor crônica. Como que é feito o tratamento, então, dos pacientes com insuficiência venosa? O tratamento, ele pode ser clínico, medicamentoso ou cirúrgico, tá? Então, o tratamento clínico, a gente vai precisar, principalmente, fazer as alterações, né, que a gente chama de mudanças de estilo de vida desse paciente. Então, estimular ele a perder peso, a praticar uma atividade física frequente, diária, fazer a elevação dos membros inferiores, inclusive durante a noite, evitar o ortostatismo por tempo prolongado, então aquele paciente que trabalha muito tempo sentado, que trabalha muito tempo em pé, orientar ele a fazer momentos de ou andar ou então sentar, dependendo do trabalho, e fazer o aumento da ingesta hídrica. Uma outra coisa que a gente também pode abrir mão no tratamento clínico é o uso daquelas meias, né, de compressão elástica para os membros inferiores. Existem as meias de baixa compressão, de média compressão e alta compressão. As de baixa compressão, elas estão indicadas no caso de uma prevenção de uma trombose profunda e também para aqueles pacientes que têm pequenas veias varicosas com sintomatologias leves. As médias de compressão, elas estão indicadas no paciente com uma insuficiência venosa moderada, após o tratamento cirúrgico das varizes, tromboflebites, úlcera varicosa, prevenção de trombose venosa profunda e em pacientes de alto risco, né? Em pacientes de alto risco. E as de alta compressão são os pacientes com uma insuficiência venosa crônica já avançada, com edema reversível. O tratamento medicamentoso, o que a gente mais utiliza aqui no SUS é os analgésicos e os flebotônicos, né, o conhecido diosmina e esperidina. Então, o que essa medicação faz? Ela aumenta o tônus venoso, reduz a permeabilidade vascular, aumenta a drenagem linfática e melhora a fragilidade capilar. Com relação ao tratamento cirúrgico, nós temos
a escleroterapia. O que consiste a escleroterapia? É a aplicação daquelas injeções de uma substância lesiva ao endotélio. Está indicado no caso da presença de pacientes com telangiectasias e com as veias reticulares, que seria o estadio da classe C1 lá do CEAP, e existe várias substâncias desenvolvidas hoje para fazer a escleroterapia, tá? Porém, o que a gente mais vê no dia a dia, o que mais se usa é os agentes osmóticos, como, por exemplo, a glicose hipertônica, ou a 50% ou a 75%, tá? Só lembrando aqui que a escleroterapia, ela não é uma técnica isenta de riscos e complicações. Elas também podem causar reações alérgicas, né, quando o paciente apresenta a respeito dessa substância, podem gerar cefaleias, inclusive embolia pulmonar e cerebral, e pode levar o paciente até a morte. As outras técnicas podem ser a histérese das colaterais, a extração das safenas, tanto a safenectomia, né, a parva ou a magna, a termoablação, que pode ser com laser ou radiofrequência, e aqui a técnica escolhida vai depender do profissional, e não tem nenhuma indicação em estudos que um é superior ao outro. Todas as técnicas, desde que bem determinadas e realizadas, elas são boas. E a indicação dessas técnicas é a partir da presença de veias varicosas, então seria do estádio classe 2. E quais são as complicações cirúrgicas que podem surgir, ocorrer? Então, são as infecções, os hematomas, as lesões arteriais, as lesões em nervos, né, femoral ou safeno, ou surral também, que é a mesma coisa, presença de cicatrizes, deixar cicatrizes nas pernas, e também a pior estética. Bem, essa foi a referência que eu utilizei para fazer essa aula, usei o Tratado de Medicina de Família e Comunidade do Gustavo Gusso e seus colaboradores. Eu agradeço a atenção de todos, obrigada e até a próxima aula.